sentar destrói a coluna? O que realmente acontece com o seu corpo? Você passa horas sentado e sente a coluna reclamar? Levanta rápido, está rígido, está dolorido? Eu sou o Dr. Carlos Groppen, médico fisiatra e presidente da Sociedade de Estudos de Dor do Distrito Federal. Sentar não é o problema é como se senta e por quanto tempo se fica sentado. Seu corpo foi feito para alternar posições, não para ficar estático o tempo todo. A coluna é dinâmica, ela precisa de movimento, como o coração precisa de batimentos. Quando você percebe que está sentado por horas, os músculos estabilizadores entram em silêncio e o silêncio muscular cobra um preço. Pouca gente sabe, mas ficar imóvel reduz a nutrição dos discos das vértebras. Esses discos intervertebrais vivem de movimento. Eles não têm vasos sanguíneos, recebem nutrientes por difusão, como uma esponja sendo comprimida. Quando você se move, elas absorvem líquido e nutrientes. Quando você fica parado, elas desidratam lentamente. E aqui está o ponto. Não é a posição sentada que necessariamente machuca a coluna. É mais a imobilidade prolongada. Pensem na coluna com uma dobradiça viva. Se você a usa, ela lubrifica. Se você a ignora, ela enferruja. Muitas pessoas acreditam que sentar destrói os discos. A ciência não confirma isso. O que ela mostra é uma outra coisa um pouco diferente. Sedentarismo aumenta a dor lombar, independentemente da postura, como uma variável independente. Isso surpreende muita gente. Mesmo quem senta retinho o dia inteiro pode ter dor, se não se movimentar. A dor não nasce apenas da posição. Ela nasce principalmente da carga repetitiva sem nenhuma variação por muito tempo. Seu corpo gosta de variedade. Agora, imagine um cenário comum do dia a dia. Um profissional trabalha sentado 8, 10, 12 horas por dia. Quase não se levanta. Chega em casa cansado. Por isso até evita atividade física e sente dor logo ao se deitar. Ele acredita que a cadeira destruiu sua coluna, mas o que realmente aconteceu foi o descondicionamento muscular, principalmente da musculatura estabilizadora. Os músculos profundos responsáveis por estabilizar a coluna perderam a eficiência. E quando esses músculos começam a falhar, outras estruturas compensam. Os ligamentos se sobrecarregam, articulações facetárias sofrem, discos recebem pressão desigual. O resultado aparece como rigidez matinal, dor ao se levantar ou sensação de travamento. E aqui vem uma curiosidade importante. A pressão dentro do disco pode ser maior sentado do que de pé. Mas isso não significa que sentar é perigoso. Significa apenas que o corpo precisa alternar posições. Essa alternância protege, a repetição adoece. Outra surpresa, ficar em pé parado também pode gerar dor lombar. A coluna não foi feita para ficar imóvel, independente da posição. Ela foi feita para movimento. Seu corpo não quer perfeição. Ele quer adaptação. E aqui está uma virada extremamente importante. Postura perfeita não existe. Existe postura sustentável. Uma postura que você consegue manter sem tensão excessiva, sem rigidez, sem esforço constante. Se você precisa se esforçar para parecer reto, essa postura não é natural. Seu corpo não gosta de rigidez matinal. A coluna possui curvas naturais que distribuem cargas como arcos de uma ponte. Quando você tenta retificá-las, cria tensões desnecessárias. Pouca gente percebe, mas o medo de sentar errado às vezes gera ainda mais tensão do que a própria postura em si. O medo contrai os músculos, a contração prolongada gera dor. Agora pense nisso. Quantas vezes você
já se sentou preocupado em não errar sua postura. Essa vigilância constante ativa o sistema de alerta do corpo. E o corpo em alerta sente ainda mais dor. A dor não é apenas estrutural, ela acaba sendo também neurofisiológica. O sistema nervoso interpreta sinais de ameaça e a tensão sustentada é interpretada como uma ameaça. Isso significa, porque algumas pessoas sentem dor mesmo com exames de imagem normais. A dor é real, mas não significa necessariamente um dano. Significa, às vezes, sobrecarga funcional de alguns músculos. E aqui está uma outra curiosidade. Discos com alterações são comuns em pessoas sem nenhuma dor. Ou seja, a gente não pode estabelecer um vínculo entre imagem e dor. Ressonâncias mostram hérnias, protusões, degeneração em indivíduos às vezes assintomáticos. Ou seja, a imagem não é um destino. O que importa é como você se move, como o seu corpo se adapta. Agora, vamos ao que você pode fazer na realidade. Primeiro, interrompa o tempo sentado a cada 30 a 50 minutos. Levante, caminhe e mova-se, mesmo por pouco tempo. Não precisa de realizar exercícios complexos. O simples ato de levantar já reativa sua musculatura. Segundo, alterne posições. Use cadeiras, depois fique de pé, depois caminhe, sempre alternando. A coluna gosta de variação. Terceiro, apoie os pés no chão. Pés suspensos aumentam a tensão, principalmente na região lombar. Quarto, mantenha o monitor na altura dos olhos. Olhar para baixo sobrecarrega a cervical. Quinto, fortaleça o core, a musculatura central, não para ter abdômen definido, mas para sustentar a coluna. Core não é somente estética, é estabilização funcional. Sexto, caminhe diariamente. Caminhar hidrata discos, ativa músculos, reduz dor lombar. Sétimo, respire profundamente. Respiração curta aumenta a tensão muscular. Respirar bem relaxa a musculatura paravertebral. Percebe como nada disso envolve perfeição, envolve movimento? A coluna não quer rigidez, ela quer fluidez. Agora imagine sua rotina com pequenas pausas, movimentos frequentes e menos medo da postura. Seu corpo responde rápido, a dor diminui, a mobilidade melhora, a confiança retorna. Você começa a sentar sem receio, a levantar sem medo de travar e se mover com mais liberdade e naturalidade. Sentar não destrói a coluna, o sedentarismo sim. E quando você entende isso, deixa de lutar contra a cadeira e passa a cuidar do movimento. Seu corpo não precisa de perfeição, precisa de uso inteligente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que passa o dia inteiro sentado e pode se beneficiar desse conhecimento. Considere se inscrever no canal para entender melhor sobre dor e aspectos relacionados à postura. Eu sou o Dr. Carlos Groben, médico fisiatra e presidente da Sociedade de Dor do Distrito Federal. Esse vídeo tem caráter educacional e informativo e não substitui consultas médicas. Cuidar do movimento é cuidar da vida.